Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero trazer esse assunto, né? Porque é muito importante, né? Assim, a gente quer pesquisar, a gente quer conhecer, né? Quer saber a verdade. Uma coisa é fato, a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá, mas e por que muita gente, né, que é cristão, né, morreu e não soube que a Terra é plana, morreu e não soube sobre a maçonaria, Illuminati, etc. Vamos entender. A palavra de Deus diz, né, que as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. A palavra de Deus também diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes, né, que não sabes, né. Então, Deus, ele é a verdade. Não há nada oculto, entendeu? Isso é fato. Tudo vai ser revelado, mas isso tem um tempo, né? Existe um tempo de Deus para isso. Óbvio que tem pessoas que já tiveram se revelado há tempos, tem pessoas que vão ter ainda, tem pessoas que têm, né? O problema não é a gente querer, né, descobrir as coisas. Esse não é o problema é a gente não frear isso, entendeu? Porque a gente não freando a nossa curiosidade, a gente pode cair no erro que aconteceu com Salomão. Salomão tinha muita sabedoria, mas ele passou a dar ouvido aos deuses das mulheres que ele tinha. Ele aprendeu um conhecimento contaminado. Ele descobriu coisas ocultas, porém não revelada da parte de Deus, mas simplesmente revelada do maligno. E ele aprendeu conhecimentos contaminados. Ele aprendeu coisas ali verídicas, mas com enganações, né? Ele foi fisgado. Então, se a gente não controlar a curiosidade, é perigoso. A gente não pode forçar a barra. A própria palavra diz, né, tem coisas lá, né, que está selado, né? Está selado e só vai ser, né, desselado quando chegar o tempo. Então não adianta a gente forçar. Tá, mas se não adianta a gente forçar, a gente vai fazer o quê? Vai esperar cair do céu que Deus nos deu uma revelação? Não. A gente simplesmente vai procurar o conhecimento na palavra de Deus. Se vocês for ver, gente, essa questão toda, né, científica, essa questão até mesmo de nova ordem, né, nova era, a palavra de Deus ela explica isso, obviamente, né, não é de uma forma clara, não está escrito lá, né, nova era, não está escrito lá Illuminati, né, não está escrito Terra plana, né, mas você analisando, você chega à conclusão, né, do mesmo entendimento que a gente tem se a gente for pesquisar essas coisas, entendeu? Só que o que acontece? Tem pessoas que elas passam conhecimento contaminado e elas usam a própria palavra de Deus, né? Então é uma situação delicada. Eu estou tentando aqui alertar vocês porque a enganação é muito grande, né? Assim, né? Qual é o básico do evangelho da salvação? A gente crê em Jesus como o único caminho que leva ao Pai. A gente receber o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guiará, que nos guia em toda a verdade, né? Isso é a garantia da nossa salvação, a gente faz a nossa parte, né? Pedir perdão dos pecados, né? A gente está sendo lavado no sangue de Jesus, a gente está perseverando fiel até o fim. E a gente pregar o Evangelho, né? Compartilhar, né? Jesus disse, né? O que recebeu de graça, né? Para a gente, né, compartilhar de graça. Então a gente tem que trazer essas boas novas, né, que é a boa notícia, né, porque a má notícia que tinha é que está todo mundo perdido, tinham que sacrificar sangue de animais, né, e de repente veio uma boa notícia, né, a graça de Deus, né, agora a gente não precisa mais ter que sacrificar sangue, pegar um animal ali e sacrificar, porque Deus já fez isso por nós, entende? Então essa boa notícia a gente tem que pregar, né? Muitos cristãos não sabem que a Terra é plana, morreram sem saber que a Terra é plana, né? Morreram sem saber sobre o sistema, mas eles pregavam, eles compartilhavam, né? Pessoas abandonaram drogas, vícios, pessoas
tiveram sua forma de agir, caráter, né, mudado, transformado, né, pessoas que viviam irritadas, viviam, sabe, aquela pessoa nojenta de mau humor, e essa pessoa de repente foi transformada, né, o fruto do Espírito, né, a pessoa ela passa a ter um semblante, né, não que a pessoa nunca não possa ficar triste ou não vai ter um momento de raiva, de ira, né, mas há uma diferença entre uma pessoa que passa o tempo todo, né, reclamando da vida, e uma pessoa, entendeu, que ela consegue lidar com essa situação, né, sem ficar distorcida, né, porque muita gente, né, que está longe, Deus está afastado, a pessoa ela tem uma vida distorcida, né, ela é só negatividade, né, agora a pessoa que está com Deus, ela passa pelas lutas, mas ela tem a luz da verdade, que é a luz de Deus, que ilumina ela, né, ela sabe o caminho, ela sabe que se ela cair, se ela vacilar, ela sabe que ela vai ter que recorrer à graça de Deus, à misericórdia, e Deus é fiel, ainda que a gente seja infiel, Deus é fiel para nos levantar, né? Ele estende a mão, basta que a gente faça a nossa parte, que é segurar nas mãos dele, né? Não soltar. Então, né, assim, é um caminho perigoso se a gente fica só no YouTube pesquisando. Coronavírus. A marca da besta. Fulano anticristo. Isso aqui é a marca da besta. Terra plana. Maçonaria. Illuminati. Se a gente ficar só nisso, absorvendo só esse tipo de conhecimento, a gente vai estar negando o arroz, vai estar negando o feijão, que é o básico, que é o sustento, entendeu? Então a gente tem que manter o arroz e feijão e adicionar os complementos. Vamos botar uma salada, vamos botar aqui uma carne, uma sobremesa, entendeu? Aí sim, aí fica muito bom. A gente está tendo uma atitude sábia, a gente não está deixando de lado o básico, né? É tipo, por exemplo, uma criança, né? A criança come arroz e feijão, aí de repente vai, né, é revelado a ela, ela descobre, né, um bolo, um sorvete, um biscoito, e ela passa somente, não quer mais arroz e feijão. Sempre que ela puder, ela só vai querer bolo, sorvete e biscoito. E aí, o que vai acontecer com essa... Pô, gente, né? Então não dá. É a mesma coisa, a gente não pode negar o arroz e feijão. O arroz e feijão tá faltando. Eu tava analisando isso na minha vida e eu não vou falar que eu não comi arroz e feijão, tá? No sentido espiritual, no sentido simbólico. Vamos separar, nem tudo que é espiritual é simbólico, tá? Mas assim, no sentido simbólico que eu tô querendo trazer aqui, metafórico, sei lá, né? Não que eu não esteja comendo arroz e feijão, né? Eu fiz uma análise e vi que eu estava comendo pouco arroz e feijão, né? Eu já comi demais, então agora eu vou ficar só na sobremesa, vou focar mais na sobremesa, mais na salada, nos complementos. Eu fiz essa análise e minha alimentação espiritual não está balanceada, não está. Eu estou corrigindo isso. E mesmo eu com a alimentação espiritual não balanceada, eu já percebi que muitos de vocês, né, estavam faltando muito, mas muito mesmo, faltando arroz e feijão também, mais do que eu, bem mais, tá? E tem gente que nem se alimenta de arroz e feijão. E o que é o arroz e feijão? É o essencial do evangelho, né? É você pregar o evangelho, é você louvar a Deus, é você ler a palavra, orar, né? O que é louvar a Deus? É você elogiar a Deus, né? Mas aí os cantores tá tudo corrompido, os cantores cobram sei lá quantos para cantar. Então, gente, nem todos os cantores estão corrompidos e a maioria realmente cobra, né? Mas, né, se você não consegue lidar com isso, e eu confesso que eu já tive, e com razão, muita raiva de pessoas assim, nessa questão de cobrar para louvar, cobrar para pregar. Mas se você não consegue nem ouvir, né, se você não consegue ignorar, simplesmente você vai louvar como? Você não precisa colocar uma música famosa para louvar. Pegue a letra de uma música
A letra é pura, não interessa quem escreveu. Pega a letra e você mesmo cante, você medite na letra, né? Crie o seu arranjo, não sei, entendeu? Sempre tem um jeito, né? Por mais que a gente veja um empecilho ou invente uma desculpa, sempre tem um jeito. Então a gente tem que louvar. Ainda não podemos negar o louvor, né? E não negar a leitura da palavra. É também essencial que a gente venha fazer. Eu não vou dizer que assim, eu digo sim, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer jejum. Mas eu confesso que eu não faço todo dia. Faz tempo que eu não faço jejum. Mas a gente tem que fazer jejum, tá? Porque jejum é uma forma de a gente enfraquecer a nossa carne, né? A gente nega ali um alimento, nega um período ali, se dedica ao coração, a gente simplesmente, a nossa carne estaria com vontade de fazer outra coisa, a gente está negando e a gente está ganhando mais alimento espiritual. Então o jejum é nesse intuito, né? Não é um negócio mágico, né, que a pessoa vai fazer e vai conseguir bênçãos, vai conseguir vencer tudo, né, vai virar um super crente, né? Então a gente tem que se apegar, manter o arroz e feijão. E agora que a gente já tem acesso, né, a mais complementos, a gente vai estar adicionando, né, se alimentando desses complementos, porém mantendo uma alimentação balanceada, entendeu? Porque se a gente ficar somente querendo descobrir, né, se alimentar de tudo, pode correr o risco da gente acabar se alimentando de um alimento contaminado espiritualmente, né? Como tem canais, né? Tem um canal do Aquel. O canal do Aquel é uma coisa terrível. É muitas heresias, blasfêmias, né? Absurdos. Aquilo ali é o quê? Uma comida estragada. Aquilo ali é alguma comida mal preparada e que acaba causando ali, né, uma morte, entendeu? Uma morte espiritual. Tem também aqueles canais que eu até confundo, né? Magneticamente. Tem o Júlio, né? Eu não lembro exatamente, né? Era um canal só, eram dois, aí separaram, né? Mas um deles, eu lembro que até falou que tem que tomar cuidado para não ser fisgado igual a Salomão, sobre essa questão da curiosidade, né? De conhecer, querer conhecer tudo, né? Ainda mais por fontes malignas. E um deles tinha até falado que foi convidado pela maçonaria, mas negou, né? Eu não sei como está a situação atual, entendeu? Mas eu vinha percebendo os conteúdos, né? Quando eu acompanhava, até mesmo ele misturava, pegava uma coisa de outra religião, de outra civilização, aí misturava, aí associava com a Bíblia, associava com o firmamento, né? E quando ele veio com aquele papo lá, né, de que Deus tem uma parte feminina, aí aquilo ali eu já estava quase metendo o pé, né? E eu realmente meti o pé, não acompanho mais, né? Teve até lá a treta, né, entre ele e o Márcio, né, o Gideão, né? Mas assim, gente, então tem até a própria questão do Afonso, né, que tem dado uma ênfase aí desprezando a Bíblia. Ele já no comecinho já dava uma desprezada assim, né, na questão de Jesus. Teve até Humberto Volt, né, que ele era contra chamar Jesus. Depois ele fez um vídeo aí explicando que o nome é Jesus, aí ele, entendeu? Então você vê que muita coisa acaba gerando confusão. Essa questão de nome, Yahweh, Yahshua, né? Então entre eles mesmo, né? Vamos lá, a maioria chama de Jesus, na verdade, né? Aí tem uma galera que diz que é Yahweh, e diz que é Yahweh, e diz que é, e joga um monte de argumento, de estudo, e que Deus revelou e tá. Aí tem outra galera que diz que é Yahweh, aí é a mesma coisa, rebate essa galera. Então, sabe, gente, quem é que tá mentindo? Quem que tá falando a verdade? Quem tá sendo enganado? E aí? Como que fica? O que eu vou dizer pra vocês? Muita gente fala o Messias, o Criador, né? Uma forma assim, não sei qual é, então eu vou falar. Cara, todo mundo chamou de Jesus. Porque todo mundo chamou de Jesus, a gente tem que ser igual a todo mundo? Óbvio que a lógica de todo mundo não funciona pra tudo, né? Mas, no nome de Jesus, por experiência própria, foi que eu conheci o Criador. No nome de Jesus foi que eu já expulsei demônios,
né? E se eu precisar expulsar novamente, eu vou usar o nome de Jesus, entende? Então, a palavra de Deus diz, naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia. Que dia é esse? É naquele dia. Né? Então, pode ser que realmente o nome não seja Jesus. Mas quem me garante que é Yahweh ou que é Yahweh? Entendeu? Então, eu tô chamando de Jesus. Entendeu? E é uma coisa assim que, cara, ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso. Né? A não ser que todo mundo tivesse a certeza, né? Não tivesse essa briguinha de um lado ou de outro, a gente tivesse a certeza que é tal nome, aí, mas é uma coisa assim tão, não é palpável, você vê que um diz uma coisa, outro diz outra coisa, que você simplesmente puxa, entende? Então a gente tem que ser coerente, né? Agora vamos falar sobre a Terra plana. Gente, biblicamente falando, né? Óbvio que tem tradução que diz globo terrestre, tem, mas a tradução mais próxima, se eu não me engano, é círculo da Terra. Tem tradução que é abóbada, cúpula. Tem tradução em inglês que é dome, né? Que dome significa domo, né? Então você analisando as escrituras, você entende claramente, né? Que a Terra, o modelo que mais se aproxima da Terra é o modelo de Terra plana. Existem vários modelos de Terra plana, né? Não somente um, né? Existe erro nesses modelos de Terra plana. Mas no globo bate muito mais erros. Então, e obviamente cientificamente, não só biblicamente, mas cientificamente, né, por mais que pareça absurdo, né, porque isso vai depender, de quem está te apresentando, de que fonte você aprendeu, né, porque o próprio globo em si, a gente sabe que existem muitas falhas, né, cálculos matemáticos não batem com a realidade, com experimentos, né, fora as fraudes das agências espaciais, não só a questão do CGI, mas até mesmo, né, vídeos em 4K que você está vendo ali claramente, né, que é uma cena, né, um objeto ali, a Terra, tem a textura em altíssima resolução, eles captam, tiram imagens, né, em alta resolução junta, molda ali num globo, né, aí você vê que tem outra cena, você vê que outra cena é um objeto, né, você vê que outra cena, ou seja, você vê que o fundo ali não em todas, tá? Tô dando exemplo, tá? Não quer dizer que toda imagem sim, né? Mas você vê claramente que quando não é CGI, é uma imagem da textura real, né? Misturada ali com elementos, né, de computação gráfica, né? E quando é real, 100% real, né? É simplesmente câmera olho de peixe, né? Então, assim, você vê que é fraude, né? É uma coisa que o Bruno até fala, né? Pô, o cara tá... como se diz que ele fala cueca, né? A cueca tá com batom. Alguma coisa assim, negócio de desconfiar, aí você vai acreditar que a pessoa não distraiu, né? Então, essas agências espaciais, elas têm muitas evidências que elas mentem, que elas traem. E simplesmente muita gente decide ser corno manso e aceita. Não tá me traindo não, entendeu? Então, gente, é muito lógico, é muito fato, tanto científico quanto biblicamente, de que o modelo mais próximo do universo, não digo só da Terra, né? Porque o sistema, ele ensinou a gente a simplesmente chamar Terra. É óbvio que a Bíblia fala Terra, né? É óbvio, né? Mas quando a Bíblia fala Terra, na maioria das vezes está se referindo novamente, né, à Terra onde nós habitamos, onde nós vivemos. Mas quando a gente fala Terra, a gente está abrangendo também a questão do universo, né? Porque a Terra está ligada ao universo. Entende? A Terra é o principal, né? Então por isso que eu falo universo, né? Porque, cara, a Terra é o principal. E no firmamento está, né? Boa parte do universo está no firmamento, né? Você vê que todas as estrelas, né? Elas estão no firmamento. Você vê que o Sol, a Lua, eles estão, né? A Bíblia diz: criou uma tenda para o Sol, a tenda, formato de tenda.
justamente em formato de uma abóbada, de uma cabana. Você vê que, ou seja, o Sol ele está dentro, né? O que não impede também dele sair através de portais, né? Isso não impede, tá? Mas, né, cara, uma coisa totalmente uma simbologia que tem sentido, que tem coerência, né? Aquela parte do sinete, né? A terra toma forma sobre o trabalho do barro, do sinete sobre o barro. Claramente um círculo com a borda, né? Um disco, né? Uma terra plana, né? Agora, se fosse para descrever um modelo globular, faria mais sentido que a terra toma forma como uma pera, como uma melancia, uma laranja, né? Aí você faria muito mais sentido, né? No sentido realmente terra esférica. Só que aquilo, gente, a gente ficar o dia todo pesquisando, só vendo conteúdo de terra plana, a gente vai estar negando o básico, a gente vai estar sem tempo para louvar, sem tempo para pregar, para falar do amor de Deus, né? A gente simplesmente fica só absorvendo o sistema, a marca do besta. Sei lá o quê. Como que você vai ter espaço para falar do amor de Deus? Como você vai ter espaço para trazer esperança? Porque a esperança, ela não é de uma nova era, de uma nova ordem. A esperança, nossa, é temer ainda que a gente morra, que a gente vai viver. Porque Deus, ele vai fazer justiça. E Deus, ele vai criar um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Não um céu, uma terra, onde, né, é o que a nova era, o que a nova ordem tem enganado, prometido, né, aos seus seguidores, né? É o que eles prometem isso, né? É simplesmente esse novo aí da tecnologia, daquela coisa toda espiritualista maligna, e não é isso que Deus promete. Então, gente, eu espero que vocês entendam, sabe, né? De nenhuma forma que eu quis dizer que a gente não deva pesquisar sobre essas coisas, né? Mas que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber frear, a gente tem que ter a direção de Deus. A gente não pode ficar todo vapor somente pesquisando essas coisas. Porque muitos cristãos morreram no básico. Isso foi um cristão recente, porque as primícias, né, apóstolos, o pessoal lá daquela época, eles com certeza sabiam que a terra é plana. Eles com certeza. Você vê o próprio Josué, né, que não era burro, né? Ele fala para o sol e a lua parar. Né? Se Josué tivesse errado, eu creio que Deus teria repreendido Josué, porque a palavra de Deus diz que Deus não atende uma oração de tolo. Deus não ouve, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, né? E, puxa, tá, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, ok. Mas um profeta tão próximo de Deus, para Deus chegar ao ponto de ouvir a oração dele parar o sol e a lua, se ele tivesse, se fosse realmente a terra que tivesse que parar, você acha que Deus já não teria contado isso para esse profeta? Fora você vê lá o profeta Isaías, né? Se eu não me engano foi Isaías, ele vê. Tem um que vê Ezequias, né? Que fala lá, né? A curvatura do firmamento, a abóbora celeste, alguma coisa assim que ele fala, né? Então você vê que, sabe, o pessoal daquela época, os grandes profetas, né, apóstolos, eles sabiam, entende? Mas eu tô falando dessa galera recente, né, de 50, de 100, né, 100 anos atrás, essa galera assim, né, que não sabia, a maioria não sabia provavelmente, né? Eu sei que alguns ainda até sabiam, mas a gente sabe que muitos não sabiam. E aí? Então quer dizer que eles não vão ser salvos porque eles acreditavam que a Terra é esférica, né? Eles não vão ser salvos porque eles não sabiam do sistema. Então a gente, sabe, eles estavam com arroz e feijão. Arroz e feijão muito bem e sem ter falta, né? Então eles, cara, sabe, não tinha muito complemento, né? O complemento, a falta de complemento não os impediu, né, de viver. Entende? Agora, se a gente focar só em complemento, a gente focar só em coisas que não são,
é o principal do evangelho, né? Porque o foco do evangelho, né? Eu já ouvi gente falando isso, até fiquei meio tipo assim, puxa, mas parece que o Flow tá desprezando a Terra plana. E não tá desprezando, não tá colocando, entenda, gente, a Terra plana não precisa de um líder, a Terra plana não precisa de uma música, vamos fazer uma música Terra plana. A Terra plana não precisa que as pessoas fiquem levantando, sabe, essa coisa toda, porque, cara, a Terra, ela é a Terra, entende? Mesmo que as pessoas não saibam que a Terra ela é mais próxima do que o formato real, né, do universo é o mais próximo realmente, como apresenta as terras planas, que tem mais de um tipo, né? Eu falo isso porque não é zombando, mas é verdade, existe mais de um tipo de modelo de terra plana, né? Então, esses vários tipos têm diferenças, né, absurdas entre eles, né? Então, assim, cara, nem nós que sabe que a Terra ela é plana, a gente não sabe exatamente como é, entende? Até porque a palavra de Deus não especifica tudo exatamente, né? Óbvio que tem modelos que estão mais próximos, mas tem coisa que vai muito assim da questão de você imaginar, de você interpretar, não interpretar no sentido que o texto tem que ser interpretado, que é algo simbólico, não, né? Entende? Porque quando a palavra de Deus fala sobre o firmamento, e aí? Você vai imaginar o que é o firmamento de gelo, o firmamento de quartzo, o firmamento ele tem tal grossura, ele é curvo, mas ele é curvado mais nesse estilo aqui, não, ele é curvo, mas ele é mais alto aqui, mas ele, ou seja, isso é uma questão de você, do seu imaginário, né? Isso não tem uma coisa descrita exatamente, olha, as medidas, a altura é assim, a grossura é isso, não diz, a palavra de Deus não diz, não entra nesse detalhe, ou seja, a Bíblia é um livro científico, nesse sentido de dar detalhe super detalhado, uma coisa assim que, sabe, as pessoas focam muito nessa coisa de é científico, é científico. As pessoas focam muito nessa coisa de mostrar minuciosamente, né? E elas são enganadas disso, né? Tá aí, né? O globo aí, cálculo matemático, porque gira sei lá quantos, porque a galáxia anos bilhões, porque sei lá o que, porque sei lá o que. Porque o cálculo, porque e aí? E aí? Entende, gente? Então, gente, tá claro. Eu já expliquei bem, são 27 minutos agora. Vai dar 28. E é isso. Procura ver, né, o que você está consumindo, que canal, né, que grupo. Né? É necessário você ver todo o conteúdo de curiosidade. Né? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Será que é necessário isso tudo? Se você vê que a fonte já não é da palavra de Deus, né? Já não é algo, entendeu, confiável. Recentemente eu estava num grupo, né? E lá é um grupo até de conspiração. E lá tinha um livro, colocaram um PDF lá, né? E fala sobre, né, Smoking God, né? O Deus fumaça, fumegante, alguma coisa assim. Né? O próprio nome a gente já vê que é uma coisa assim, né? Como assim? Né? Você já entende que tipo de conteúdo é. Eu baixei esse PDF, eu dei uma lida, né? E eu já sabia, né, de que não era uma fonte, né, da palavra de Deus, apesar que cita. Resumindo, o que diz, né? Fulano, né, encontrou, né, o centro da Terra, né? Encontrou um mundo que é chamado do Jardim do Éden, e lá tem pessoas que vivem, né, super bens, alta tecnologia, e que lá existe uma nave. Essa nave é envolta por nuvens, e isso é como se fosse o trono dessa nave, e é vista como se fosse Deus, né? É vista assim, e lá tem um sol lá embaixo, e as pessoas adoram o sol. Aí o PDF é tão confuso
que ele cita que a Terra é um geóide. Ele cita que a parte que as pessoas vivem é apenas a cobertura, porque a parte real é lá dentro da Terra, né? E ele é tão confuso, esse livro, tão confuso assim, não, ele é tão... bom, né, vou usar essa expressão, ele é tão assim, falho, né, que ele cita, em momentos ele cita curva e borda da Terra. Né? Mesmo ele falando que a Terra é um geóide, ele cita até mesmo a questão de cúpula, né, de cúpula da Terra, porque ali embaixo eles estão no centro da Terra, é como se fosse uma de cúpula, ou seja, ele associa que a cúpula está embaixo da Terra, né, e não acima, né, que acima tem um geóide, e diz sobre esse Deus fumegante, né, que você vê claramente uma coisa nova era, uma coisa de abismo, de submundo, né. Tanto é que ela na quinta trombeta Apocalipse fala sobre o rei Abaddon, né, ou sei lá, 200 milhões de cavaleiros, né. Então você vê que a fumaça do poço do abismo, né, se abriu, ou seja, fumaça fumegante, Deus fumegante, Smoking God, ou seja, claramente você vê que é uma coisa diabólica, maligna, né, que se isso for real, o anticristo ele vai usar essa situação, entende? Porque os senhores do mundo, eles quando eles vão fazer acordo com as trevas, eles provavelmente, né, não todos, mas deve ter uma galera que não vê, né, o inferno, não vê pegando fogo, não vê pessoas sendo torturadas. O que essa galera vê é um mundo intraterreno com alta biodiversidade, animais gigantes, árvores, tecnologia e aquela velha mania de querer, naquela velha e recente, né, de querer romantizar, né, o diabo, quer dizer que o diabo é injustiçado, né, e as pessoas tratam como Deus, né? Então você vê claramente, né, a enganação, né? Agora, se eu não tivesse, né, se eu não tivesse assim com uma boa proteção, né, se eu tivesse muito fraco, né, eu ia acabar cedendo a isso e começar a imaginar, realmente, essa aqui deve ser a interpretação real, né, isso aqui faz sentido, né, e aí eu seria fisgado, né, entende? Então, estou citando esse exemplo, né, para você ver, né, como que uma pessoa pode ser fisgada, porque ela absorve um conhecimento ali oculto, né, e já tendo a intenção de fisgar as pessoas, e ela corre risco grande de apostatar da fé, né? Então é algo terrível, é algo muito que a gente tem que sempre pensar muito antes de a gente, né, antes de a gente querer tal pesquisar, olha, tem esse livro aqui, lê esse livro aqui, olha, não, gente, calma aí, a gente não precisa saber de tudo, né? E não é uma questão de se acovardar, é uma questão de prudência. A gente tem que ser prudente, né? Tem que ter a prudência, tem que pôr limite, domínio próprio, né? Pra que eu vou ler uma coisa dessa que com certeza vai mexer com a minha fé, vai me abalar, né? Então a gente tem que fugir ao máximo, né? Quando a gente vê que tiver um conteúdo contaminado, foge. Eu saí desse grupo, né? Um grupo no Telegram, né? O grupo da Tartária Brasil, se não me engano. Não sei se é o dono. Tem um cara aí que ele fala muito da Tartária. E ele é misticismo, né? Negócio de espiritismo, né? Acho que esqueci o nome, Bob Navarro, esse nome dele. Então talvez até esse grupo no Telegram seja dele. Eu até comentei, alertando as pessoas, coloquei lá o versículo de Apocalipse da quinta trombeta, e teve uma pessoa que comentou, realmente, né, esse Deus aí de baixo não é o nosso não, porque o nosso Deus ele não é de baixo, né? O nosso Deus ele não pode, ele não é de baixo, entende? Ele está no alto, ele está em nós, né? Quem recebeu o Espírito Santo ele está em nós, e ele está no alto, né? É óbvio que Deus é onipresente. O que a palavra de Deus diz?
é que todo joelho se dobrará, seja no céu, na terra e até debaixo da terra, né? Então, a gente vê claramente que o reino de Deus não é debaixo da terra, né? Mas a gente sabe que Deus é onipresente, que Deus ele manda até debaixo da terra, mas não tem nada a ver com o que esse livro diz. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ter essa cautela. Até mesmo em relação a livros apócrifos. Nem todo livro apócrifo a gente deve tomar como real. Não quer dizer que o sistema foi lá e escondeu todo o livro apócrifo, não é verdade? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu já li o livro de Enoque, né? Pelo que eu ouvi falar, tem mais de um. Tem o 2. A Luana Martins ela disse que o 2 ela não considera, não, né? Assim, o livro de Enoque, né? Ele parece, né? Assim, tem umas coisas que eu li, eu não sei se foi o 2. Teve algumas coisas que eu li que estavam umas coisas assim realmente estranhas, incoerentes, né? Que citava que Enoque era como se Enoque ia ser o Salvador, alguma coisa assim, aquilo ali, né? Nada a ver. Teve um outro livro apócrifo também, eu não lembro, tá? Não lembro o nome, não sei se era livro apócrifo de Adão, mas contava sobre a queda, né? Uma história muito assim, sabe? Puxa, que legal, né? Tipo assim, as explicações e tal. Então, tem um momento que nesse livro apócrifo ele falava, né? Deus falando que, na verdade não é o sol que se movimenta, mas é a terra que gira. Ou seja, nada a ver com Gênesis, nada a ver com o livro de Jó, com Apocalipse, nada a ver até mesmo com o livro de Enoque. Ou seja, não é confiável os livros apócrifos, né? Eu ainda não bati o martelo, olha, esse livro apócrifo aqui é 100% confiável, entende? Né? Mas eu também, não necessariamente que eu vou descartar tudo, né? A questão é que, assim, o livro de Enoque ele tinha na Bíblia, a Bíblia antiga tinha. Eu só não sei qual versão do livro de Enoque tinha, né? Então é estranho, se eles removeram o livro de Enoque na Bíblia, é estranho, não é verdade? Não era para estar lá? Antigamente na Bíblia não tinha desenhos com a terra plana, até tem, né? Bíblias que tem a terra plana com desenho, eu conheço uma pessoa que tem, mas não sei se essa Bíblia é antigona, né? Então a gente vê que, assim, Deus ele não permite que a palavra seja mudada completamente, mas é dito lá em Apocalipse, se alguém alterar as profecias desse livro, né, essas pragas virão sobre tal pessoa. Né? Então há uma possibilidade de que realmente, né, modifiquem, não 100% que Deus não permitir, né? Mas, né, você vê a própria tradução, tem traduções que são traduções erradas, né? Chama Leviatã de crocodilo, a descrição não tem nada a ver com crocodilo, chama o Bermute de hipopótamo, não tem nada a ver com hipopótamo, né? Coloca globo terrestre, o globo terrestre, né? Ele mesmo numa terra plana, no globo terrestre, essa tradução não é tão errada. Por quê? Porque você olhando a terra de cima, você está vendo meio globo. Outra, que existe versões da terra plana que ela tem um globo, né? Ela fica dentro de um globo, mas não que ela é um globo, entende? Então a própria questão do globo terrestre, ela é óbvio, né, que não é uma tradução ideal, mas, né, ela dá assim, você consegue entender, entende? Agora, modificar ali uma passagem toda, mudar a história e tal, né? Eu, assim, se a gente abrir brecha para esse tipo de coisa, e aí? Porque eu tenho certeza que Deus existe, que Deus é verdade, não somente pela palavra, né? Mas porque eu já senti a presença dele, eu tenho certeza que foi ele. Não é uma emoção musical, uma emoção totalmente diferente. Eu sei que a música causa emoção, eu sei que, né, vários fatores podem causar emoção, sentimento, mas quando você sente a glória de Deus, o Espírito Santo testificando, é algo que você sente, é meu Pai, é meu Criador, né? Sabe, você sente que é uma conexão perfeita, né? Não tem como você ser enganado, Deus não se engana, né? Deus não se engana e nem engana.
Entende? Agora, a letra, pode ser que modificaram alguma coisa assim, na tradução eu tenho dúvida, isso é fato, entendeu? Mas a gente não deve ficar neurótico, a Bíblia foi escrita pelos homens. Tá, mas os outros livros também foram escritos pelos homens e a Bíblia foi escrita por homens inspirado por Deus, né? Agora, a questão da tradução, a gente sabe que tem gente que faz um monte de besteira, né? Existe Bíblia LGBT, ou seja, a mão do homem ele mexendo na tradução, né? Nem sei como essa Bíblia, entendeu? Nem sei exatamente qual é o nível, né, de distorção que eles fazem, né? Mas a gente não pode ficar neurótico e simplesmente se fechar para Deus, né? Se fechar para a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, acontecem libertações, pessoas são verdadeiramente libertas. Eu não estou falando de teatro, tá? De pessoas contratadas, tirato, hipnose, mas estou falando do poder de Deus, isso é real. Os dons não cessaram, né? Então, gente, tem que se apegar, tem que se apegar, fica com arroz e feijão, não abandona o arroz e feijão, né? E coloca ali os complementos, mas não seja igual a galera do YouTube, muitos, não todos, tá? Mas não seja igual a muitos que simplesmente ignoram arroz e feijão ou estão adoecendo, né? Tem pessoas que estão beirando a morte espiritual, né? E sabe, gente, um que já beirou a morte espiritual e não tem volta, e de Macedo. Esse pode ter certeza. Esse não tem mais jeito, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas todo mundo sabe, né, da situação dele, né? Tem outros que não sei, mas a gente pode citar Malafaia, Marco Feliciano, né? São outros aí que estão num nível assim, beirando. É óbvio que eles já estão mortos virtualmente, mas assim, estão num nível assim de não ter mais volta. E só Deus sabe se tem ou se não tem. É, tem o Valdemiro Santiago. Então tem uma galera aí que a gente sabe, entendeu? Mas a gente não rouba. A gente não é maçom. Mas se a gente focar só em conhecimento oculto e a gente não querer mais alimentar da arroz e feijão e começar a enfraquecer na fé, a gente pode acabar morrendo espiritualmente. E para ter volta é difícil. E nem todo mundo consegue ter volta. Então, né, é um alerta. Fica um alerta aí para todo mundo. Essa mensagem aqui estou passando para você, mas eu refleti na minha vida. Antes mesmo de eu refletir, eu já sabia que tem que ter um limite para curiosidade, mas eu não tinha identificado algumas falhas que eu estava cometendo. Com o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever nos canais? Não, né? Eu, inclusive, já me inscrevi de canais. Antes mesmo disso, eu já me inscrevi do canal dessa galera do Magneticamente, Júlio, Afonso, né? Entendeu? Mas o que eu tenho que fazer é simplesmente manter o equilíbrio, não o equilíbrio no sentido de bem e mal, mas o equilíbrio no sentido, né? Cara, meu foco é Jesus, meu foco é pregar o evangelho, é louvar, né? Esse é meu foco, né? E vou deixar um tempinho, né? Opa, né? Vamos estudar aqui Terra plana. Ah, apareceu um novo vídeo do Henrique, né? Henrique Paraíba, ou até mesmo de outro canal. Ah, interessante, né? mas apareceu um vídeo que tá falando, misturando, né, muita coisa com religião antiga, misturando com papo. Aí quando você vê, começa a ficar muito estranho. Opa, mete o pé, não vê, né? Para de acompanhar, dependendo como for, né? Então a gente tem que ter essa sacada, entendeu? Pra gente não ser fisgado. Tem que botar limite na curiosidade, entendeu? Então, gente, resumindo é isso. E que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Romanos 12:12. E Apocalipse diz que a graça do Senhor Jesus seja com todos, né? O Espírito da noiva diz: vem, né? E me bebam de graça da água da vida. Perdão. Bebam de graça da água da vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus.